Começa agora o Skycast, o podcast da NeuroSky, a maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia da América Latina. NeuroSky. Olá, NeuroSky, seja bem-vindo a mais um Skycast, o podcast da NeuroSky, e hoje, edição especial de final de ano 2022. Estou aqui eu, Tomás Fred, com meu caro amigo e sócio Vitor Procassi, e temos um tema mais do que especial para você. Qual que é esse tema, Vitor? Hoje a gente vai discutir um tema que tem algum tempo que a gente está querendo trazer aqui, que é um pouco sobre metaverso e a aplicação que o metaverso pode ter na educação e na saúde. Opa, então temos um tema que está quente na neurociência, que é o metaverso. A gente vai focar na educação médica. Esse é um podcast, como sempre, aberto, mas para você que é nosso assinante, você tem a vantagem, eu vou disponibilizar todo o material, o resumo sobre o metaverso e as principais aplicações na educação médica para você na nossa plataforma. Então, se você é nosso seguidor, vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se você não é, clica lá no nosso site, neurosky.med.br, faz o teste grátis e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai virar um NeuroSky a partir de hoje. Então vamos lá, Vitor, vamos começar falando sobre esse tema maravilhoso, uma coisa que é fascinante depois que você entra, literalmente, difícil sair do metaverso, né? É verdade. Então, Vitor, o que é o metaverso? É interessante, né? Porque o metaverso, ele é um tema que a maioria das pessoas tem achado que é uma coisa atual, que é uma coisa recente, né? Por causa dessa mudança recente que o Facebook teve na empresa. Mas, na verdade, metaverso é um termo antigo já, que vem da década de 90, que foi de um livro em que o autor do livro, a obra de 92, né? Chamava Snow Crash, em que ele cria um personagem, que o personagem, durante o dia, ele vivia como um entregador de pizza, e à noite esse cara se transformava num samurai ali, ele tinha uma vida paralela, né? Então, esse termo metaverso, ele vem do termo de meta de transcender, de ir além, né, desse universo nosso. E a partir ali da década de 90, né, quando a gente começa a ter o surgimento de plataformas virtuais, né, nos anos 2000, o surgimento do Second Life, em que você tem plataformas virtuais de interação social para trabalho, esse metaverso ele começa a se expandir e criar vários cenários, vários universos virtuais em que as pessoas poderiam ter outra vida, né? Você tem a sua vida no mundo físico, mas você poderia criar ali uma segunda vida no mundo virtual, tá? Então, basicamente, seria isso. Então, vamos resumir, metaverso é o conceito que foi criado pela primeira vez que você falou nesse livro, Snow Crash 92, e que ele fala que você pode unir o mundo real e o mundo abstrato, o mundo virtual, né? E essa seria, então, a definição mais simples possível para o nosso seguidor que está aí no NeuroSky ouvindo. Então, a união do mundo real que nós vivemos e o abstrato. Só que aí, o que eu acho que é a grande questão maravilhosa do metaverso é assim, na minha opinião, a partir do momento que você tem a união do mundo real com o abstrato, você vai criar uma outra realidade. Então, nós temos uma realidade hoje que é a que vivemos, o mundo concreto, e se você coloca a imersão do indivíduo dentro desse mundo fictício abstrato, ele vai criar uma nova realidade. E é isso que pode proporcionar coisas fantásticas que nós ainda não sabemos e que só o tempo irá dizer o que pode vir, né, Vitor? Então, muito interessante o conceito. Então, o livro Snow Crash, de 1992, onde foi cunhado o termo, que nem você bem falou, que ganhou prêmios aí pela genialidade do autor. E, assim, é interessante a gente, né, você fala dessa questão de o que isso pode trazer para a gente, né, dessas inúmeras possibilidades, e até possibilidades que talvez a gente ainda não esteja cogitando no momento, porque a gente está entrando nessa era agora, mas quando a gente fala de
quando a gente fala de uma nova realidade, primeiro a gente precisa entender, né, quais são as categorias que o metaverso pode oferecer para a gente, né? Como assim categorias, né? A gente está falando de realidade virtual, a gente está falando de realidade aumentada, né? A gente está falando de life logging e a gente está falando de mundo e espelho, né? São 4 conceitos que a gente precisa entender para a gente conseguir transitar nesse metaverso e também entender como que a gente vai poder usar isso, que é o que a gente vai discutir mais para frente, do ponto de vista da educação. Como que o metaverso pode ajudar no ponto de vista educacional. Perfeito. Agora, Vitor, antes de a gente vai fazer uma introdução sobre esses conceitos básicos do metaverso, mas antes, só para contextualizar o seguidor, tá aí, eu tenho uns dados aqui, isso também está disponibilizado para você, assinante. A Bloomberg, ela estima que o mercado do metaverso ele deve chegar a 800 bilhões de dólares em 2024. Então, daqui 2 anos, o mercado vai movimentar 800 bilhões de dólares. Tá? Até 2026, 25% das pessoas passarão a ter pelo menos 1 hora por dia no metaverso. Aí eu faço uma pergunta, Vitor, sabe quantas pessoas hoje no Brasil já estão, de alguma maneira, imersas no metaverso? 5 milhões. Ficou surpreso? Eu também fiquei surpreso quando eu tive acesso a esse dado. Impressionante, né? Então, hoje a maioria dessas pessoas estão inseridas no metaverso pelos games, né? Mas olhem só como o futuro nessa área promissora. Tá? Então, qual a importância? É muito interessante esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje. E eu acho que cabe uma observação pontual aí nesse tema que o Tomás falou, que é o seguinte: às vezes a gente imagina o metaverso é uma realidade que eu vou entrar, é uma realidade que eu vou, de certa forma, me cadastrar e participar dela. Não. Na verdade, são várias realidades, né? Então, você tem hoje Sandbox, você tem o Second Life, você tem o Fortnite. Hoje, existem vários tipos, né, vamos dizer assim, de metaversos. Isso. E a tendência... até existe uma ideia de que seria interessante unificar esses metaversos para você ter uma moeda única ali para você usar, mas o que a gente tem hoje são vários metaversos e você pode sim, né, fazer um cadastro para você utilizar, dependendo do seu interesse, seja um interesse pessoal, seja um interesse, né, financeiro, de trabalho, de educação, você pode escolher qual plataforma que te interessa mais para você fazer parte. Perfeito. Então, nós já estamos entrando nos conceitos básicos do metaverso. Você já falou bem que não existe só um metaverso. Como assim? Não existe só um. Você tem várias, entre aspas, plataformas que criam o seu próximo metaverso. Tá? Então, não é um universo só, são várias, dependendo de quem gerou esse metaverso específico, como, por exemplo, o Vitor falou do Second Life. E aí, partindo para os conceitos básicos, só para a gente fixar bem o conhecimento, para depois chegar como o metaverso pode entrar na área da saúde, 4 alicerces fundamentais foram propostos em 2007 pela empresa que começou a investir pesado nisso, né? A ASF, e ela falou em realidade aumentada, o life logging, o mundo espelho e mundos virtuais, tá? Então, aí a partir disso, ela começa para criar esses 4 tipos, né, subtipos de metaverso, ela usou alguns alicerces, né, que são conceitos básicos que a gente deveria entender, que seria um pilar essencial, aumento ou realidade aumentada e simulação, e o outro, o interno e o externo. Tá? O que isso quer dizer? Né? Porque para nós entendermos o metaverso, então a gente tem que ter o conceito de que a tecnologia de realidade aumentada, o que é? Ela sobrepõe. Então você tem a informação real, por exemplo, você tem um boneco, e a partir dali você vai fazer aparecer imagens. Isso seria uma realidade aumentada. Então, a partir de objeto, você consegue construir novas realidades. Um exemplo, né? Só para a gente trazer um exemplo assim, Pokémon GO, pessoal. Quem joga Pokémon Perfeito. GO, um exemplo claro assim do que é realidade aumentada. Você está com o seu telefone usando a câmera para acessar uma coisa que você de fato está vendo, que está ali no mundo real, e ele projeta uma imagem, no caso do jogo, né, do Pokémon, ali na realidade ampliada.
Na medicina, né, até um exemplo interessante é se você tem um boneco, né, um simulador, um torso de ressuscitação, né, Tomás? Em que você vai fazer um treinamento de RCP, né, de ressuscitação cardiopulmonar. Você poderia usar a realidade aumentada ali para você criar um cenário todo em volta, né, um cenário de emergência, um cenário de catástrofe, para o aluno interagir mais com aquele cenário. Então, esse é o aumento, né, que ela criou como um dos pilares. Depois tem a simulação. Simulação é você criar um ambiente virtual 3D, como se fosse, por exemplo, um chroma key. Você coloca dentro de uma sala e você projeta o que você quiser naquela sala. E depois tem o eixo interno e externo. O interno é o que se baseia dentro daquelas características intrínsecas ao indivíduo, e aí ele se representaria como isso, como a tecnologia reflete isso? Pelo avatar. Né? Então, o indivíduo se enxerga de uma maneira que ele vai projetar através do avatar no mundo virtual. E o mundo externo seria, então, a questão de como projetar a realidade externa que está sendo, entre aspas, artificializada pelo programa. Tá? E a partir disso, tendo esses conceitos básicos, eles dividiram em 4 tipos de metaverso. Realidade virtual, realidade aumentada, life logging e mundo espelho. A realidade virtual, então, é a técnica avançada, né? Uma tecnologia muito avançada, em que o usuário é submetido a uma imersão, né? Gerado pelo computador para essa tecnologia, em que, por exemplo, você coloca ele dentro de uma simulação de um carro, de um avião, num contexto que ele deveria ser treinado. Tá? E depois, realidade aumentada, como nós falamos aqui, você pega, por exemplo, um modelo de capacete e você pode projetar um cérebro naquilo para você estudar anatomia ou, de repente, até treinar a cirurgia. Tá? Então, você pega como base um objeto e, a partir dele, você pode simular várias coisas diferentes. Muito interessante. Uma curiosidade dessa realidade ampliada, né, Tomás? Há poucos meses atrás, eu tive a oportunidade de ir para a Escócia, e no Museu dos Cirurgiões de Edimburgo, eles recriaram uma sala de dissecção do século XIX, tá? Em que eles levavam os alunos do colégio, os alunos ficavam sentados assim, dispostos, como num cenário de dissecção antigo, e no meio desse cenário existia um boneco do tamanho médio de um ser humano, completamente branco, assim, sem nenhum tipo de imagem em detalhe. E existiam projetores no teto dessa sala do museu. E quando começava a aula, aparecia como se fosse um NPC, né? um caráter ali, uma persona digital que guiava os alunos através da dissecção, enquanto era projetado nesse boneco um cadáver. E o cadáver ia sendo dissecado para os alunos observarem como era feita uma dissecção no século XIX. Então, assim, um exemplo de realidade ampliada super interessante, que já em prática, né? Mas que eu achei muito interessante e transforma a aula daquelas pessoas ali do colégio, eram alunos escolares ainda, mas como você cria um interesse pela ciência, ele poder participar, sensacional. Né? E você viu essa Eu vi. Eu estava lá e os alunos estavam na excursão e acabei estando no meio deles ali. Então, para fixar o conceito, né? Então, você falou dessa realidade aumentada e tem também unido aí, pelo que eu entendi, a realidade virtual, né? Que está projetando todo um cenário ao redor, né? Você vê que uma coisa anda junto com a outra, né? Exato. Na realidade virtual, né? A gente, antigamente, né? Por exemplo, a gente falou de Second Life, né? O Second Life, ele vem ali do começo dos anos 2000, em que era uma plataforma digital para você socializar, para você fazer reuniões de trabalho. E antigamente a gente não tinha tanta tecnologia para estar imerso naquela realidade, né? Você usava o 2D, você acessava ali pelo seu computador, então numa tela. Com o advento de novas tecnologias, e aí a gente está falando de tecnologias que te permitem visualização em 3D, áudio melhor, câmera melhor, você começa a entrar de fato nesse novo universo, né? E você transforma completamente a experiência do usuário, né? Vamos dizer assim. Isso. E Second Life, para quem não sabe, é um metaverso, que já existe há muito tempo. Tá? E, inclusive, nós vamos falar mais para frente com estudos médicos. É verdade. Vamos falar mais para frente, aguarde aí até o final. Agora, só voltando um pouco
Ô, VP, você falou em NPC, você usou essa sigla aí pela primeira vez. Quem não sabe, para quem não está tão antenado nessa questão de tecnologia, NPC é a sigla para o inglês Non-Playable Character, ou seja, um personagem não manipulável. Você não pode jogar. Ou seja, é um ser de inteligência artificial que ele tem um comportamento próprio. E é interessante que na medicina isso pode ser utilizado através de inteligência artificial para que ele possa evoluir e nos orientar, né, ou ser orientado por nós para o aprendizado médico. A gente vai falar um pouco. Então, NPC é um termo que você utiliza para uma vida, entre aspas, de inteligência artificial criada ali no mundo digital e no metaverso. Eu gosto de analogia, né, Tomás? E assim, bom, eu tenho 30 anos, durante a infância e adolescência, joguei Tibia, que assim, não deixa de ser um metaverso, se você for pensar, cara, um universo paralelo em que você tem toda uma economia do Tibia ali, você comprava coisa, você viajava, você comprava casa. Cara, e quem jogou Tibia sabe, né, que o NPC são aqueles personagens ali que não são jogados por ninguém. É um personagem do jogo, daquele universo, que você consegue interagir com aquele personagem, você consegue comprar coisa, você consegue vender coisa para ele. E é o que você falou, você pode criar um NPC para reconhecer um comportamento de um aluno, por exemplo, em que o aluno ele vai interagir numa atividade com aquele NPC, ele vai fazer uma prova, ou ele vai fazer uma validação de uma habilidade, por exemplo, na neurologia. E aí, conforme ele vai executando essa tarefa, o NPC vai dando uma devolutiva para ele, se ele está correto, se ele está errado. E o NPC aprende, né, com aspectos cognitivos e emocionais. Um aprende com o outro, né? Exato. Então, o ser humano aprendendo com o NPC, que não é humano. Não é controlado por, entre aspas, por nenhum humano. Agora, continuando com nossos conceitos básicos em relação a life logging. Talvez o life logging seja o conceito que tem a maior importância para a área médica, né? Isso é uma visão minha. O life logging é como você faria, entre aspas, simplificando, a compilação dos dados do mundo interior daquela pessoa. Então, hoje você pega aplicativo no celular que vê seus dados de saúde, aquilo ali é um life log, ele vai compilando seus dados de saúde. Isso no metaverso pode ser aplicado de maneiras inimagináveis e inúmeras para que você possa, na saúde, conseguir construir algo, né, Vitor? Então, life logging talvez seja aquilo que seja de mais importante para nós da área da saúde, informação básica ali da saúde do indivíduo. Né? Exatamente. Exato. E você criar, né, esses diários, né, esse registro de aonde o aluno entrou, qual que era o baseline dele, e conforme ele vai se desenvolvendo, né, a gente vai catalogando, né, aspectos da vida dele, a vida curricular, né, vamos dizer assim. Exato, perfeito. Eu acho que isso é um conceito fantástico. E mundo espelho, o último conceito, seria o mundo real projetado de uma maneira virtual no metaverso. Então, você quer viajar para Disney, você projeta a Disney para aquele avatar ali, e ele vai para dentro da Disney sem sair da casa dele. Eu tive uma discussão, né, vamos colocar entre aspas, uma discussão num contexto familiar há um ano passado, conversando justamente sobre essa questão do mundo espelho, né? A gente estava debatendo, pessoas assim falando sobre, poxa, isso não tem aplicação nenhuma, por que eu me engajaria num mundo virtual, num show ou num congresso, se eu posso estar presente lá? E aí a gente cai no seguinte contexto. Imagina você ter um congresso, um show, em que você gostaria muito de ir, mas que, infelizmente, você não pode. Seja por uma questão física, você está doente, você está se recuperando de alguma coisa, seja por uma questão financeira, simplesmente não tem como você ir para a Austrália. Eu vou mais além. Quem argumentou isso não entendeu o que é metaverso. O metaverso tem a possibilidade de criar uma outra realidade. É uma união do real com o abstrato. Então, se você tem a possibilidade de levar aquele indivíduo
para um congresso virtual, você pode criar outras coisas que ele estando lá, ele não teria acesso. E aí só Exatamente. você vai saber o que, só no futuro vai falar o que é. Mas você pode se colocar ele em situações que ele não estaria nem se ele estivesse lá. Então, assim, é isso que eu falo. Quem argumentou isso, não entendeu o que é metaverso. Exato. E assim, uma coisa não exclui a outra. Não é que o mundo real deixa de existir Exato. ou você deixa de participar do mundo real porque você está no metaverso. Essa é uma questão muito importante. Você cria uma possibilidade de uma nova realidade em que você pode fazer coisas que você não conseguiria fazer nessa realidade e, às vezes, explorar situações que não tem como você explorar. Eu me lembro, conversando, minha namorada está acabando a psiquiatria, ela participou de um congresso do Brain em que existia, você colocava o óculos de realidade virtual para você simular uma pessoa prestes a cometer suicídio. Então, você se via dentro do corpo dessa pessoa, a pessoa subindo os andares para cometer suicídio pulando de um prédio. E todas aquelas emoções ali, você experimentando aquela sensação de você subir o prédio, caminhar, você assistir uma coisa que seria completamente impossível. Como é que eu vou entrar no corpo de uma pessoa que vai suicidar, entendeu? Perfeito. E aí, vamos fazer só um exercício aqui de imaginação em relação ao metaverso. Por exemplo, você falou dessa questão de congresso. Por que eu iria num congresso virtual se eu poderia ir presencial? E se, de repente, um congresso realizado presencial e no metaverso, no presencial, você está sentado na cadeira, acabou a aula, você vai fazer a social, tomar seu café. E se no metaverso, você está durante a aula, você quer pausar aquela aula, sair e aplicar o que você está aprendendo num paciente simulado virtual. Eu acho que essas possibilidades são inúmeras, entendeu? É algo, assim, fantástico que ele pode proporcionar, especialmente na área da saúde, tá, Vitor? E uma questão aí, deve ter alguém se perguntando, se está gostando desse assunto, fala, mas eu posso fazer parte do metaverso hoje? Eu consigo fazer parte, Vitor? Consegue, né? E aí a gente volta naquela situação que a gente conversou um pouquinho antes, que é, você precisa ver, primeiro, qual o seu objetivo no metaverso, né? O que você quer extrair do metaverso? Você quer socializar? Você quer jogar? Você quer aprender? E a partir do seu interesse, você vai procurar qual o metaverso que se encaixa para você, tá? Então, um exemplo, né? E até que eu e o Tomás, a gente tá aqui prestes a fazer uma experiência com o Second Life, né, Tomás? Vamos dar um leve spoiler aí, mas vai ser um projeto futuro nosso. E o que você pode fazer, você se cadastra nessas plataformas e você pode ou não adquirir tecnologias para essa experiência ficar mais imersiva ou não. E eu acho que aqui cabe, né, como a gente falou do Second Life, citar o exemplo de um estudo que foi publicado sobre o Second Life em ensino e radiologia, tá, pessoal? É interessante. Se vocês, curiosidade, digitem no PubMed metaverso para vocês verem quantos artigos nós temos publicados. São menos de 150 artigos hoje, tá? São 149, dia 21 de dezembro de 2022. Mas é interessante você ver que essas publicações elas estão aumentando e a gente já começa a trazer aí publicações voltadas para o ensino e saúde. Vocês viram que o rapaz aqui fez a pesquisa antes de fazer o podcast. Aqui nós não brincamos em serviço, que é sério, tá? Brincadeiras à parte. Sim, Vitor, esse estudo que foi feito no Second Life, eu fiquei impressionado também com esse estudo. Por quê? Porque ele foi feito há muitos anos, né? Tem tempo que ele foi feito. Foi feito com um estudante de radiologia, graduação e pós-graduação, tá? Então, é estudante de faculdade e já residente, e aí você colocou eles no Second Life para aprender radiologia. E no final, o resultado foi muito interessante, foi satisfatório, todos gostaram muito da experiência e tiveram um aprendizado significativo. O único, porém, que todos reclamaram, e isso é uma questão que a gente tem que abordar também, é que você precisa ter um computador bom, uma internet boa, ou seja, você depende do material ali de qualidade, de dinheiro para suportar uma experiência boa. Se eu tiver um computador ruim, que não tenha memória suficiente para rodar, ele não vai bem. Então, isso é um entrave do metaverso hoje, que depende de dinheiro, né, do usuário para poder ter a melhor imersão possível. Mas olha que interessante, trabalho com radiologia, com alunos de graduação e pós-graduação,
e que mostrou resultados muito interessantes e satisfatórios. E aí a gente cai naquela questão do ensino, pessoal, que é... Vamos olhar para esses últimos anos sombrios que tivemos aí na pandemia, tá? O que aconteceu com a sociedade? Da noite para o dia, a gente viu a sociedade se enclausurar numa tentativa aí de impedir a propagação, né, que foi aí da Covid-19. E nesse momento, várias esferas se depararam com um desafio, né? Pessoas que trabalhavam no comércio, pessoas que trabalhavam na área da saúde, pessoas que trabalhavam com o ensino, que era o desafio de como que a gente vai perpetuar a nossa atividade numa sociedade que está sob essa ameaça da pandemia. E isso acabou impulsionando, empurrando um pouco essas tecnologias de comunicação digital e de interação social à distância. Só que, poxa, quem viveu aí, eu vivi uma parte da residência na pandemia, né? Sabe que chega um momento de Zoom, de reunião online, de você ver as carinhas das pessoas ali naqueles pequenos quadradinhos que, cara, chega um momento que é insuportável, Sim. né? Fica maçante, você começa a ter dificuldade de interagir com a emoção da pessoa, principalmente se ela estiver com a câmera desligada, você não sabe como que o aluno está reagindo na aula, né, Tomás? Perfeito. Quando você traz essa possibilidade, e eu achei interessante essa questão do Second Life na Medical Island, né, que eles criaram dentro do Second Life para ensinar radiologia, é que o aluno ele estava dentro de um ambiente. Gente, dentro mesmo, tá? Um ambiente que tinham paisagens, tinham árvores, tinham rios. E dentro desse ambiente, e que ele podia transitar livremente por aquele ambiente, ele ia se deparando ali em algumas regiões com exposições de radiologia, em que ele interagia com essa exposição da radiologia e em várias esferas, né, Tomás? Abdômen, tórax. Só não tinha da neuro. É verdade. Só não foram expostas à área mais nobre da neuro. Verdade, verdade. E o aluno ele ia se expondo a esses conhecimentos e depois ele era testado. E a gente sabe que quanto mais imersivo, quanto mais o aluno tem contato, né, seja um contato virtual, que a gente tem visto aí recentemente com esses estudos mais recentes, melhor é o aprendizado dele. Mais ativo é o processo de aprendizagem, né, Tomás? E a gente tem que lembrar, gente, que quando a gente fala de conhecimento, quando a gente fala de aprendizado, o aprendizado que permite que você crie, que você analise, né, que você avalie alguma coisa, é um aprendizado que você vai aprender mais, né? É uma esfera de conhecimento mais alta. Aí eu vou, desculpa te interromper, mas eu vou fazer uma observação extremamente importante e que você falou muito bem, lembrou muito bem, Vitor. Isso é comprovado cientificamente, né, por estudos já, que quando o aluno, quando ele interage, e ele é capaz de interagir, elaborar hipótese, fazer criações a partir daquilo que ele aprendeu, o conhecimento ele é mais sólido. Tá? E é isso que é comprovado também que o metaverso proporciona. E é isso que cai como uma luva, com o que você falou em relação à pandemia. Pandemia é feito foi revolucionário, né? Esse aumento de aulas, videoaulas que nós tivemos. Não estamos aqui criticando, né? Isso foi ótimo, que salvou em alguma parte o ensino, mas que o metaverso ele é melhor que a videoaula. Isso é comprovado, né? Por quê? Porque o aluno tem essa capacidade que o Vitor falou, interagir e criar novas possibilidades e isso solidifica o conhecimento dele, quando comparado com a aula presencial e videoaula. E repara o seguinte, pessoal, a gente está falando, isso aqui que a gente está discutindo agora, né, essa questão de alguns estudos em radiologia, são coisas relativamente recentes, mas que elas já estão em prática, tá? Existe até um termo que está sendo cunhado agora, a gente tem PBL, tem TBL, e agora existe o MBL, né, que é o Metaverse Based Learning. É claro, isso é uma coisa recente, a gente vai ter que estudar isso, a gente precisa publicar mais sobre isso, e até um dos objetivos aqui do podcast é a gente criar essa conscientização do que está acontecendo e do que está por vir,
né? A gente Exato. precisa dessa interação, tanto dos profissionais da área de tecnologia, para eles trazerem para a gente a capacidade de criação deles, né? E o conhecimento que eles têm de uso de tecnologia para criar situações no metaverso, criar ambientes no metaverso, mas trazer também a população da área médica, da área de ensino, para integrar com essas pessoas e a gente conseguir criar esses novos ambientes. Perfeito. E é interessante nós aqui deixarmos claro que o metaverso ele é uma combinação, uma união de tecnologias, tá? Não é uma tecnologia só, ele é o resultado de combinação de várias tecnologias. Por exemplo, que talvez seja uma das mais importantes nessa área médica, é a inteligência artificial, tá? Por quê? Se você colocar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer o NPC aprender aquilo que você quer que ele transmita de conhecimento ou treine o seu aluno, você tem uma infinidade ali de possibilidades que você pode fazer. Então, assim, unir IA, inteligência artificial, com metaverso na educação, talvez seja um dos pilares. E é interessante, teve um artigo que foi publicado na Nature esse ano sobre o uso de NPC e inteligência artificial para treinar alguns skills de inteligência emocional, tá? Em que o que os pesquisadores fizeram eles criaram cenários desafiadores de comunicação. A pessoa tinha um avatar lá, né, que você ia interagir com esse avatar, você criava o seu avatar, entrava, né, nesse cenário, um cenário de alta definição em 3D, e o aluno ele tinha que interagir com aquele NPC para que ele resolvesse um problema, tá? E eram situações extremamente desafiadoras, que ele tinha que lidar ali com emoções mais fortes, que ele tinha que lidar com situações difíceis, e ele ia aprendendo a lidar com esse cenário. Qual que é a importância disso? Imagina você está contratando uma pessoa para trabalhar com você na sua clínica, ou você está formando um aluno para realizar alguma habilidade, seja na neuroradiologia intervencionista, por exemplo, ou até mesmo na neurologia. Você precisa que aquela pessoa esteja apta a lidar com situações de comunicação difícil, comunicar um diagnóstico de uma doença de Alzheimer para uma família, né? Comunicar um diagnóstico de uma esclerose lateral amiotrófica. Como é que você ensina alguém a dar uma notícia tão desagradável de maneira mais acolhedora, né? E sem ele ter vivido isso antes? Aqui existe essa possibilidade de você criar esse cenário no metaverso. Perfeito. E de você criar aquele NPC que ele vai ter reações diversas. Ele pode reagir com raiva, ele pode reagir com tristeza. E o aluno aprender com essa situação. Não, olha que interessante você está falando. Você colocou um estudo que o NPC, através de uma IA, ele está treinando o aluno. Agora, aí já pega outro ponto. No metaverso, você teria acesso ao life logging desse aluno, ou seja, você tem acesso a todas as informações intrínsecas do aluno que você pode compilar, estudar, e a partir disso você melhorar ainda mais o treinamento. Imagina como que ficaria, né, o ensino médico em cima desse aluno. Fantástico, né? É isso. Então, é aquilo que a gente falou no começo, né, Tomás? Essa é uma das aplicações, né? A gente ainda está pensando no metaverso muito em questão de transferência. Eu vou transferir o que eu faço no mundo real para esse mundo virtual. Gente, a partir do momento que você entra nesse mundo virtual e você começa a viver nesse mundo virtual, pode ser que a gente comece a imaginar coisas que a gente nem tem ideia hoje, entendeu? Eu vou criar uma região, por exemplo, posso criar uma região no Second Life em que a gente vai viver dentro de um organismo neurológico. Então, eu vou criar um cérebro e a gente vai transitar por esse cérebro. Eu vou ver da onde o neurotransmissor vem, para onde ele vai, quais são os diferentes neurotransmissores. Tem N coisas que você pode criar que é impossível de você viver isso no mundo real. Perfeito. Em relação, você falou de radiologia intervencionista. A radiologia intervencionista é uma das áreas, se não for a área que mais estudada na radiologia. Então, tem estudos que mostram o aluno mexendo, né, mobilizando o cateter, todos os aparelhos que são muito caros, que aquele serviço não tem acesso, ele vai lá e pode ver, tocar, mexer, aprender a mexer antes de entrar no paciente.
Aí você vai para uma outra situação que você vai simular o uso no paciente. Olha que coisa interessante. Então, isso comprovadamente deixa aquele radiologista intervencionista mais treinado na hora de ele abordar o paciente na realidade e os resultados são melhores. É interessante você falar isso porque, assim, teve um período da minha residência de neurologia que eu me interessei bastante pela neuroradiointervenção e participei de um curso sobre tratamento de aneurisma, tá? E no curso eles tinham um simulador em que era uma caixa em que tinha um catéter aqui do lado de fora e um fio guia, tá? Você passava o catéter e o fio guia por essa caixa e era projetado num computador uma imagem exatamente igual à imagem de uma angiografia digital. Então, você ia mexendo como se você estivesse controlando, né, o braço mecânico numa sala de angiografia e você ia fazendo a movimentação da mão com o catéter e isso era projetado na tela. Então, existiam vários casos no computador que você podia simular. Eu vou simular aqui passagem do catéter no arco bovino, eu vou simular aqui uma trombectomia, eu vou simular uma liberação de um stent, de um diversor de fluxo no tratamento de um aneurisma. O aluno conseguia simular N situações. Imagina, como é que você vai pegar uma pessoa que nunca passou um catéter, nunca fez um procedimento, e você vai permitir para ela, olha, agora você tem aqui carta branca para treinar 200 procedimentos em neurointervenção. Pô, isso é fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é uma coisa assim, que há uns anos não era imaginável, né? Fantástico. Em relação à neurologia, Vitor, eu penso assim, eu acho que ia ser muito interessante se no metaverso a gente conseguisse, por exemplo, colocar mais em prática essa questão da união entre a clínica e a radiologia. Entendeu? Por exemplo, isso que a gente já faz hoje, que nós estamos fazendo aqui na NeuroSky, a gente poderia levar isso à 10ª potência. Entendeu? Você, de repente, estou com um paciente assim no meu consultório, eu estou à distância, aí a gente consegue acessar as imagens dele no cérebro, eu consigo já olhar a partir da onde eu estou à distância o seu paciente, a gente vai conversando, você vai examinando, eu falo, olha, examina isso aqui no paciente nesse momento agora, porque eu acho que a lesão está aqui. Você vai lá e examina isso tudo em tempo real. É fantástico que o metaverso pode trazer para nós na área médica. E é interessante isso porque, ainda mais quando a gente fala de neurologia, né, Tomás? Um dos grandes desafios no ensino de neurologia, de neurociência, é você fazer com que o aluno entenda a complexidade que é a neuroanatomia e que ele faça uma integração entre o que é uma neuroanatomia que ele precisa saber para a prática clínica dele. Então, fazer uma integração de um reflexo, saber onde está uma lesão no tronco. E eu acho que é interessante a gente começar a discutir essa questão de trazer casos clínicos, criar um ambiente num metaverso em que seja voltado para a medicina, que seja voltado para o ensino, em que eu consiga fazer um upload de casos clínicos lá para cima, eu coloco meus casos clínicos de N doenças ali, o quanto for necessário, e aí eu consigo simular esses pacientes para o aluno atender e validar ele em certas habilidades. Eu valido ele primeiro no metaverso, vejo como é que ele está executando aquela tarefa ali na realidade virtual, e durante essa validação você já consegue, por exemplo, ele está lá vendo o paciente, examinando o paciente. Eu chego para ele e falo, onde você acha que está essa lesão? Eu acho que está uma lesão dorsolateral do bulbo. Tá bom, vamos abrir aqui a cabeça dele. Abre a cabeça do paciente. Abre o bulbo. Vamos ver a irrigação do bulbo. Qual que é a artéria culpada nessa lesão? Você transita, imagina, assim, fica muito mais palpável para ele entender. E agora, imagina se você pudesse sobrepor em tempo real, essa que você está falando, com a imagem desse paciente, por exemplo, que ele havia feito de ressonância magnética, você conseguir sobrepor uma coisa na outra. E aí você olha para o radiologista e fala, não, tem lesão onde você está falando, exatamente isso. Não tem lesão aí, mas tem aqui. Examina essa parte do paciente e faz o exame clínico para ver se bate. Entendeu? Imagina isso em tempo real. Porque no dia a dia, quem vive, né, a parte de radiologia, muitas vezes
ache algo no seu exame de imagem que você fala para o colega, olha, ele tem isso aí, será que é? Eu falo, vou dar uma olhada aqui no prontuário para ver se é esse mês, depois te confirmo. Mas imagine se fosse em tempo real isso. Coisa fantástica, né? Interação clínica, radiológica, até cirúrgica, né? Isso eu acho que pode mudar completamente, não só a educação médica, que é o nosso foco aqui hoje, mas o manejo clínico, né? Conduta clínica de vocês. É muito interessante. E fora, e assim, eu acho que um outro ponto interessante que vale a pena a gente ressaltar, né, é a gente entender que não existe barreira aqui. O metaverso, ele permite que você esteja se relacionando com um colega seu que mora em outro país, com um professor que está numa universidade à distância, com uma pessoa, às vezes, que está com uma limitação física que ela gostaria de se ver no mundo sem uma limitação que ela tem. Essa Perfeito. questão de você criar o seu avatar da maneira que você quer, seja esse avatar com características suas ou até com características que você gostaria de projetar naquele avatar ali no mundo virtual. Então, a gente começa a criar todo um cenário em que você quebra barreiras, às vezes, de preconceito, você quebra barreiras de instituições e ensinar de maneira livre e aí com um potencial inimaginável. Vou só com uma ideia que passou aqui na minha cabeça agora, uma angústia do radiologista. No R1, nós temos que estudar física de radiologia, tudo. Raio-X, ultrassom, ressonância magnética, e é duro. É duro. Para estudar para a prova de título é duro, porque tem que saber tudo. Quem é radiologista e estiver escutando sabe como que é. Não é legal, porque é difícil de entrar. Para um médico que nunca estudou física médica, é duro de aprender. Imagina se nós, por exemplo, pudéssemos no metaverso entrar e fazer uma imersão, por exemplo, lá desde o começo para entender e encontrar com Röntgen, lá perto da época que ele estava fazendo a primeira imagem de raio-x. Olha que coisa fantástica. Com certeza, esse aprendizado vai ficar, não digo mais fácil, mas pelo menos mais prazeroso. Não, muito mais, né? Imagina você conseguir unir isso, né? Falar, olha, juntar com alguém, né, que tem essa capacidade de criação e falar, pô, vamos criar um cenário aqui de medicina de quando foi inventado o raio-x, vamos remontar a cena de quando foi feita a primeira tomografia. Perfeito. Vamos ver aqui como é que funciona no nível atômico. Exato. A ressonância magnética. Assim, tem N possibilidades, é muito interessante a gente Agora, explorar uma questão. É maravilhoso esse assunto, as possibilidades são infinitas, mas temos alguns entraves e o principal deles, na minha opinião, é que isso depende de investimento financeiro. Tudo com tecnologia, isso depende de dinheiro, de investimento. E o dinheiro vai vir não do público, do sistema público. Isso vai vir de instituições privadas. E aí a grande discussão que se tem hoje é como o metaverso vai evoluir. Será que vai evoluir na mão de quem? Quem que vai controlar? Né? Só para plantar a semente aí, deixar o nosso NeuroSky coçando, você veja hoje a questão do Twitter, né? Você veja o que aconteceu agora que mudou de mãos, de dono, estão vindo à tona várias polêmicas que eram feitas no ponto de vista organizacional, controlador, né, das publicações. Será que isso não vai acontecer no metaverso? Porque quem vai controlar o metaverso, muito provavelmente, são as grandes empresas que têm dinheiro para investir. Então, essa é uma questão que a gente tem que ficar de olho nesse futuro do metaverso. É até complicado, né, a gente falar disso, porque aí a gente cai... Essa questão da centralização também, as empresas que... O que será que vai acontecer com o metaverso no futuro? Será que a gente vai continuar descentralizado, fragmentado, na verdade? Cada empresa tem a sua realidade e você vai viver na realidade que você escolheu de determinada empresa. Isso é um ponto, né? Cada empresa vai usar a sua própria moeda. Então, a gente está falando de criptomoedas, né? Tem criptomoedas específicas para você usar cada um dos metaversos. Tá? Então, isso é um outro ponto. Outro ponto é regulamentação, né? Então, quem que vai regular essa economia dentro de cada metaverso se cada um é diferente? E um ponto que eu acho que é interessante também de discutir é a privacidade. A partir do momento que você
está embutindo seus dados dentro de uma plataforma, até que ponto você está seguro, né, de fazer esse upload de dados ali e até que ponto você está seguro de ser submetido a alguma fraude, visto que qualquer pessoa pode acessar aquilo e se comunicar com você por um avatar diferente, né? Se você, às vezes, é um usuário inexperiente, você está entrando ali, o tanto de questões de segurança que estão implicadas que a gente vai precisar se precaver. Vitor, em relação à questão da privacidade, isso já acontece hoje. O antigo Facebook, hoje Meta, né, é exatamente isso. Até que ponto nós temos uma privacidade perante ele? Só quem controla aquilo ali sabe. A questão é que no metaverso isso pode ser multiplicado. Essa perda, entre aspas, possível perda de privacidade. E o que se discute muito hoje para o futuro do metaverso é isso que você falou. A conectividade, interconectividade. Então, plataformas de metaversos, diferentes metaversos, por exemplo, que nós citamos aqui, eles vão ter que, de alguma maneira, se conectar. Não vai poder ser restrito. Então, por exemplo, eu estou no metaverso criado por uma empresa X e eu vou ter direito a me conectar com um metaverso, ou uma pessoa que está no metaverso da empresa Y, livremente. É isso que se discute. Mas é exatamente isso que não existe hoje. Exato, né? Perfeito. Ainda é fragmentado. Então, por isso... E aqui, vamos para uma questão bem prática, pessoal. Metaverso é um assunto do presente. Não é uma coisa do futuro só. Vai acontecer daqui a 10... Não. A gente está falando de algo que está acontecendo agora. A gente sabe que a população médica, às vezes, existe uma certa dificuldade, né, da gente saber o que está acontecendo, de estar engajado com temas atuais, porque às vezes a gente fica imerso na medicina, né, Tomás? Isso. A gente vive ali só o que está acontecendo na medicina, o que está acontecendo na faculdade, só conversa com o médico, mas o metaverso a gente está trazendo isso para mostrar para vocês que é algo que está acontecendo, tá? Que está começando a ter mais aplicações e, dependendo do seu interesse, o que você quer crescer, ele é uma ferramenta que você pode usar para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento educacional, vai depender do objetivo que você tem. Perfeito. E vai depender de quem você vai se associar para chegar nesse objetivo. Eu diria assim, o metaverso, ele não é mais embrionário, ele é um feto. Ou seja... Eu acho que ele já nasceu, Tomás. Eu acho que ele já nasceu. Mas ele tem muito para crescer ainda. Então, ele tem um futuro que pode ser brilhante. Ou pode ser um futuro ruim. Depende de como você vai criar essa nova realidade. E, inclusive, interessante, né? Eu estava ouvindo um podcast sobre tecnologia falando sobre metaverso e eu achei interessante que, do ponto de vista legal, do direito, né? Você pode aplicar o direito que nós vivemos aqui no mundo real no metaverso, né? Sabia disso? Então, as leis que você está submetido aqui, você está submetido também ao metaverso. Então, você não pode sair xingando ninguém, que nem você falou, sendo racista, preconceituoso, você vai ser sujeito a ser punido por isso. Outra coisa importante é que, assim, qual que é o efeito metaverso, né, dessa tecnologia nova, esses óculos de realidade virtual, né, principalmente nas crianças? Isso tem um efeito, né? As crianças têm um efeito colateral. A gente entra aí, portanto, nos efeitos colaterais, Vitor. Poderia falar um pouco para a gente sobre essa questão, por exemplo, vício, né? Será que vicia? Eu acho que a gente está caminhando para o final, né? E falar que nem tudo é ponto positivo, né? Quanto mais a gente entrar nesse mundo, algumas coisas ruins podem acontecer, né? Do ponto de vista físico, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais palpável, a gente sabe que a utilização desses óculos de realidade virtual, eles podem gerar alterações visuais, o paciente às vezes pode ter visão turva imediatamente depois do uso, tontura, quem nunca jogou aí o PlayStation VR, dependendo do jogo que você joga, às vezes você fica extremamente tonto, uma certa fadiga. Então, existem alguns efeitos colaterais ali imediatos do uso de uma ferramenta, por exemplo, como óculos de realidade virtual, que o indivíduo pode ter. Essa questão do vício e a questão de saúde mental é um outro aspecto, né? Até que ponto a gente já vive numa sociedade, gente, que é uma sociedade sedentária.
que é uma sociedade que não se mexe. E aí, a partir do momento que você traz para a vida do indivíduo uma ferramenta que ele pode viajar o mundo, outros mundos, se socializar, namorar, o que seja, ele pode fazer N relações ali dentro de um metaverso específico. Imagina o que vai acontecer com o físico dessa pessoa. Será que ela vai ficar só parada ali? Será que ela vai viver só na realidade virtual e vai deixar de viver a vida real? Qual o impacto na saúde mental que a gente vai ter? E aí entra outro ponto que eu quero só também perguntar, jogar a ideia para você. Em relação ao isolamento social. Porque na realidade nova, ela vai estar interagindo. A pessoa vai estar interagindo com as outras. Mas se ela fica muito tempo ali, naquela, por exemplo, que nós vimos na pandemia, pessoas ficavam trancafiadas durante horas, sozinhas vendo seriado, maratonando, né? E depois que foi reaberto, depois da pandemia, algumas pessoas continuaram fazendo isso, tanto que aumentou, né, o índice de depressão, suicídio, etc. Agora a questão é isso, se você entra no metaverso, a pessoa faz uma imersão naquilo ali, ela vai estar deixando de ter contato físico, né, no mundo concreto com outras pessoas. Será que não pode trazer também consequências nessa parte? E principalmente psicológica, porque a projeção no metaverso é a projeção dela, que ela tem a visão dela para as outras pessoas, mas não necessariamente reflete aquilo que ela realmente é. Eu acho que o segredo da vida é o equilíbrio. Perfeito. Eu acho que serão saudáveis as pessoas que conseguirem equilibrar essa vida na realidade virtual e essa vida na realidade física que a gente tem hoje. Né? De um lado, você vai ter a sua vida física, em que você vai se exercitar, você vai ter seus colegas de trabalho, você vai ter os seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos pessoais. E do outro lado, você pode ter uma outra vida ou até uma expansão da sua vida num ambiente sem limites de aprendizado, sem limites de barreiras físicas, sem limites de exploração. E a gente vai precisar equilibrar isso da melhor maneira possível. Né? E, como toda tecnologia, né, Tomás? Você pode utilizar para o bem e você pode utilizar para o mal. Perfeito, Vitor. Era esse o ponto que eu queria. Então, essa potencial máquina que nós estamos discutindo aqui, esse mundo novo que está por vir aí, para evoluir mais, ele só vai funcionar se pessoas equilibradas tiverem ali manejando ele. Senão, não vai dar certo. É por isso que concordo plenamente com você que tudo na vida é equilíbrio. Vitor, chegamos aqui ao final. Acho que foi uma conversa fantástica, assim, um assunto que a gente poderíamos ficar aqui muito tempo debatendo. E faça as suas considerações finais sobre metaverso e educação médica, por favor, meu caro. Bom, eu gostaria de finalizar o podcast com um convite. Né? E o convite é o seguinte. Primeiro, experimente, procure plataformas que te interessam, que tem algo de interessante para você, seja socializar, seja mudar o seu ambiente de trabalho, seja aprender. E comecem a ler e a aprender sobre o assunto. Né? Eu acho que o maior poder que existe é o conhecimento. E se a gente aprende e conhece alguma coisa, né, a gente vai estar muito mais apto a mudar as nossas ações e a ter um ganho em relação a essa nova habilidade. Então, o meu convite é: leiam sobre o metaverso, vejam a aplicação que o metaverso tem na profissão de vocês, experimentem o metaverso, cadastrem-se em algumas plataformas, vejam como funciona, como que é se relacionar ali naquele ambiente virtual, e também para você tirar sua própria conclusão de se isso serve para você ou não, ou se você quer realmente viver aí só no mundo físico, que não tem nada de errado com isso. Perfeito. A minha concepção atual sobre o metaverso é que o metaverso está aí, veio para ficar, vai evoluir demais. É algo fantástico na área da saúde, é a segunda área que recebe mais investimentos, só perde para de games, ou seja, é infinito o que a gente pode fazer com isso. Só o tempo vai falar para a gente como que isso vai evoluir. Mas tem coisas inimagináveis, inclusive na nossa área, né? Na neurociências.
E eu acho que todos devem estar antenados a isso, porque é o futuro da educação e da medicina, com certeza. O metaverso vai ter um posicionamento importante nisso. E gostaria de agradecer você, meu caro amigo, um neurologista brilhante. Agradecer ao NeuroSky que está aí, a NeuroSky, que nos apoiou ao longo de todo o ano. Sem você, isso aqui não seria possível. Se você não é assinante ainda, entre no nosso site, faz o teste, não vai se arrepender. Uma plataforma completamente diferente de tudo que tem por aí. E você tem acesso a nós o tempo inteiro. E muito obrigado. Que 2023 seja muito mais brilhante para todos nós. Obrigado, Tomás, e até nosso próximo conteúdo. Se você tem interesse pelas áreas de neurologia, neuroradiologia e neurociências, se você quer construir um diferencial na sua carreira, nós da NeuroSky vamos te ajudar. Siga-nos nas redes sociais para conteúdos exclusivos com os profissionais mais renomados da área e tenha acesso à maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia. @neurosky.med, neurosky.med.br